uma lista de interesse dos alunos. Nós colocamos os nomes dos alunos e aquilo que eles têm interesse. Porque aí dentro das possibilidades, a gente vai assim, tentar colocar na prática, né, o que a gente está vendo no curso, que é trazer o interesse dos alunos para dentro da sala de aula, nesse primeiro momento, né, que eu sei que o projeto não é só isso, mas aí de início é o que a gente está fazendo aqui. Agradecida a partilha, Jéssica, que maravilha. Espero que vocês possam continuar fazendo e construindo. É assim que realmente nós conseguimos fazer, fazendo. Parabéns. Verdade. Obrigada. Né? Bom, então, começou a gravação também. Gostaria de perguntar se alguém poderia assumir hoje a nossa cronometria, né, que é o guardião do tempo, só para organizarmos o nosso tempo da reunião. Então, eu vou fazer uma sugestão pedido. Bruno, você pode ser o nosso cronometrista hoje? Nosso guardião do tempo? O tempo, Maria, fica ruim para mim, porque como eu fico aqui no setor, às vezes chega gente, fica ruim de cuidar. Até a mãozinha é mais fácil. Então, temos que ver outro guardião do tempo. Alguém poderia assumir? Se ninguém assumir, eu posso assumir. Então, vou estar assumindo o guardião do tempo hoje, certo? Então, nós temos até as 4 horas, né? Então, vou solicitar, por favor, que hoje nós vamos estar conversando sobre a construção da avaliação, né? Começando a entrar nesse tema. Então, temos a participação hoje do amigo Zé, né? O professor José Pacheco, e estaria repassando, então, para ele. Amigo Zé. Então, boa tarde, minhas amigas e meus amigos. Eu hoje posso estar convosco, não é? Estou no aeroporto, com um chazinho bem longo do aeroporto, até às 19 horas. Então, tivestes o azar de eu passar por esta situação e cá estou. Pediram para falar sobre a avaliação. E eu proponho que possa falar um pouco e entremos em diálogo. Vai haver, na formação do sábado, Eu também. vai haver na formação de sábado um tempo para isso, para mais em profundidade. E o que me foi pedido foi para esta equipe que coordena esta formação, que eu falasse sobre como chegar às evidências de aprendizagem. Então, eu peço desculpa do ruído ambiente, porque estou num aeroporto, não é? Eu poderia começar por algum lugar, não é? Mas eu diria que em 1980, 81, por aí, 79, 80, 81, eu pensava que sabia fazer avaliação. Até que encontrei um professor universitário que criou o curso, foi o primeiro curso sobre a introdução do portfólio, na altura, portfólio de papel, não é? E aquilo que nós fizemos foi olhar para o currículo oficial e assinalar 3 tipos de objetivos. Na altura chamava-se objetivos de aprendizagem. Os conteúdos. Aqueles que são universais, aqueles que são comuns, digamos, as aprendizagens essenciais. Depois, as aprendizagens que eram introduzidas mediante uma consulta da comunidade, qual era a necessidade, o desejo, o sonho da comunidade. E um terceiro, que era aberto para a criação de uma base de roteiro de currículo de subjetividade, ou seja, aquilo que nós pensávamos que era específico, por exemplo, para quem quiser seguir matemática, é específico saber raiz quadrada, não é?
Mas quem quiser seguir música não precisa disso para nada. E se precisar mais tarde vai aprender, não é? Bom, isto foi o início. Depois nós fizemos aquilo que se chamava grelha de avaliação, grelha de registro de avaliação formativa. Eu posso passar-vos depois isso tudo, eu tenho em suporte digital. A grelha de registro é uma planilha para os brasileiros entenderem. Uma planilha uma folha em que havia as abscíssias e as coordenadas, não é? E nós escrevíamos nessa folha todos os conteúdos da grade curricular, assinalados por cores, se eram universais, se eram as aprendizagens essenciais, já falei há pouco sobre isso, as 3 condições. Depois, nós avançamos para a metodologia do trabalho de projeto. E eu vou repetir, metodologia de trabalho de projeto. Não é pedagogia dos projetos. O amigo Rubem Alves dizia que a pedagogia de projetos criava nas escolas uma árvore de Natal. A escola estava enfeitada de projetos e não tinha um projeto. Então, já sabeis o que eu posso dizer neste momento, que nós com os alunos fazíamos roteiros de estudo e à medida que eles aprendiam, produziam currículo, nós íamos assinalando, não havia ainda computadores, nem portfólios digitais, nem plataformas, e nós, é tudo em papel. Nós íamos assinalando no cruzamento, não é, da dupla entrada da folha, um número e a data, naquele quadradinho de interseção de dupla entrada. Na vertical era o objetivo, na horizontal era o nome do aluno. Colocando isso aí, nós tínhamos correspondente a chamada evidência de aprendizagem, que era aquilo que o aluno mostra que aprendeu ou que produziu determinado conhecimento e que o colocou em prática, socializando. Então, a evidência de aprendizagem não passava disso. Era um documento, mas depois percebemos que não bastava fazer isso. E criamos, eu não vou neste momento mostrar-vos, porque é muito complexo, eu próprio já não me lembro muito bem como é que nós trabalhávamos aquilo. Mas nós estabelecemos parâmetros e critérios de introdução no portfólio de evidências de aprendizagem, ou seja, o portfólio passou a ser negociado. Quando o jovem aparecia com alguma descoberta, alguma produção curricular, nós iríamos negociar com ele, perguntando todo o processo que ele tinha seguido e fazendo refletir sobre se seria aquele documento que representaria aquilo que ele tinha descoberto, ou criado, ou produzido. Então, um conjunto de requisitos, que eram, portanto, a partir de parâmetros, definíamos critérios. Mas isto é muito complexo, eu não vou entrar por aí. O que eu vos vou dizer é que nós pensávamos na altura, que seria suficiente fazer uma avaliação no domínio cognitivo. Matemática, português, história, geografia, tudo isso. E como vos disse, eu poderei enviar-vos tudo que eu tenho desses registros da avaliação formativa. É que nós descobrimos que os testes que nós aplicávamos, continuámos a aplicar testes, eles pouco nos davam de informação, porque conseguimos distinguir o que era a avaliação normativa da avaliação criterial. Então começámos a construir testes subordinados apenas a um objetivo em cada teste, que juntávamos à evidência de aprendizagem. Depois fomos para a avaliação no domínio das atitudes, que é uma avaliação tipo normativo. Estudamos bastante a curva de Gauss das atitudes, não vou entrar em pormenor. O que significa que chegávamos ao final desse processo com uma indicação fidedigna daquilo que cada um tinha aprendido, quer no domínio
cognitivo, quer no domínio atitudinal. Esqueci-me de dizer que nós tínhamos 14, vamos chamar de habilidades, como agora a Base Nacional Curricular denomina, 14, e nós enquadrávamos todas as evidências de aprendizagem nessas 14 habilidades. E estavam a trabalhar, que não vos conto. Aí partimos para a simplificação. Eu estou a falar agora do princípio da década de 90, mais ou menos, passados uns 10 anos. E quando nós decidimos simplificar, nós percebemos que teremos de ir muito atrás. E eu há pouco enviei para a Zizi, eu não sei se ela pode pôr aqui no chat, aquilo que nós construímos como círculo de estudos de avaliação, que eu desenvolvi durante meia dúzia de anos, até 96, 97. E nesse círculo de estudos, um dos capítulos continha vários conceitos que nós teríamos de desenvolver para simplificar todo o processo. Quando a Zizi conseguir pôr, eu irei um por um explicar o que é. Eu tenho todo esse material comigo, todo. Poderei passar-vos tudo aquilo que eu tenho. Tenho em suporte digital, embora eles fossem feitos para projeção em acetato de retroprojetor. Vocês imaginam há quanto tempo já foi, não é? Então, o primeiro era, que conceito é esse de avaliação pedagógica? O que é avaliação pedagógica? E dentro deste capítulo estudamos vários autores e tal. E isto me chamou muita atenção, porque, como eu costumo dizer, desde 76 até 86, nós fomos consolidando um projeto, estou a falar da Ponte, modificando a forma de avaliar. Em 86, nós pensávamos que sabíamos avaliar. Já tínhamos passado por aquele processo que eu vos falei há pouco. Até que, em 1990, mais ou menos por 90, eu já estava no 3º ano de um curso de Ciências de Educação e, naquela altura, eu tive uma disciplina que era Avaliação e Classificação. E eu percebi que tudo aquilo que tínhamos feito tinha teoria, só que eu nunca tinha sabido a teoria. Tínhamos praticado sem saber que tinha teoria. Então fomos estudar a Linda Alau, o Likert, fomos estudar um monte de gente, o Nunziati, alguns teóricos no campo da avaliação, para definir o que é avaliação, qual é o conceito de avaliação pedagógica. Depois fomos estudar as funções da avaliação. Estudamos o que é uma avaliação da aferição, etc. Depois fomos distinguir a avaliação criterial da avaliação normativa. Depois, distinguir a avaliação da classificação e criamos um capítulo só sobre classificação e informação aos pais. Depois, trabalhamos em profundidade o que era a avaliação formativa, o que era a sumativa. Depois, como é que se passava da sumativa para uma nota de classificação. Tudo isso, a transição de uma escala intervalar de variável contínua para uma escala ordinal de variável discreta. Fomos tentar alinhar a avaliação com a aprendizagem, porque isso tem de acontecer. Toda a avaliação, se for formativa, ela contribui para haver um retorno daquilo que o aluno produziu e para que o professor compreenda se ele atingiu ou não o objetivo da própria pesquisa. Depois estudamos técnicas e instrumentos de avaliação. Então aqui posso mandar-vos um conjunto de instrumentos, são cerca de 20 e tal instrumentos de avaliação, entre os quais o teste, a prova. Fizemos um inventário de atitudes, uma escala de atitudes, trabalhamos a sociometria de Moreno, depois como se faz análise de documentos, também é avaliação, registro de observação ocasional, observação sistemática. Fomos estudar o que era um incidente crítico e a importância que tem para a avaliação. Criamos grelhas de observação, escalas de classificação e listas de verificação. Olhai, só este conjunto já dá, enfim, para trabalhar durante uns anos, não é? E foi isso que nós fizemos em meia dúzia de anos. Tudo isso eu tenho comigo
Mas o fundamental de tudo, aquilo que eu possa passar-vos para nós estudarmos e depois trabalharmos em formações, porque vós sois formadores, ou pelo menos ides ser formadores. O mais importante é perceber-se que avaliação é verificação da aprendizagem. Isto é, nós não podemos acreditar na fidedignidade, na fiabilidade, na fidelidade dos itens de um teste, de uma prova. Existe muita subjetividade na correção, por mais competente que seja o corretor, existe defeito na construção dos itens. Então, o teste, a prova, pouco nos diz da aprendizagem. O que nos diz a aprendizagem é a produção do currículo. Não é um aluno ir à internet e decorar uma fórmula, ou decorar um algoritmo, ou fixar um conceito e mostrá-lo, mesmo que seja em PowerPoint, muito bem apresentado. Não adianta absolutamente nada. O que é preciso é ele saber pesquisar. E aí entra as competências que ele tem de adquirir. 3 das quais estão nas 10 habilidades da Base Nacional Curricular. Já agora, sabem que eu sou crítico da base. Aquelas 10 habilidades que lá estão inscritas, nenhuma delas pode ser desenvolvida em sala de aula. Nenhuma. Se quiserem, depois analisamos todas. Ou seja, não podem ser avaliadas pelo trabalho de sala de aula, o instrucionismo. Mas estava eu a dizer que, para produzir conhecimento, nós precisaremos, antes de mais nada, de saber pesquisar, procurar a informação, trabalhar a informação e depois apresentá-la, socializá-la, aplicá-la. Isso é um processo bem complexo, que primeiro nós teremos de adquirir como formadores para trabalhar com os formados. Eu poderia fazer agora aqui uma pequena experiência, não é? Sabem que eu gosto imenso de construir roteiros de estudo, não é? De ser tutor, não é? Ser tutor é um poder discricionário, não é? Eu sou muito autoritário, portanto, gosto muito de impor as coisas. Estou brincando. Mas se eu tivesse essa oportunidade, não vou pedir uma vítima para fazer isso, vou dizer como eu faria. Eu perguntaria a alguém: o que é que tu queres saber? Por exemplo, a pessoa dizia: eu quero saber a fazer robótica, quero aprender a fazer robótica. A pergunta seguinte é: por que é que tu queres aprender a fazer robótica? Aqui se constrói toda a problemática. Quando a pessoa que quer aprender robótica explica porque é que quer, a partir dessa base, eu faço perguntas, e a primeira pergunta é: onde vais obter essa informação? Eu vou depois mostrar-vos um portfólio de uma criança, que é portfólio em papel, manuscrito, se vós quiseres, né? Essa criança hoje é médico, um médico comunitário que está a fazer um trabalho excelente em Portugal, o Zé Miguel. Bom, eu perguntava ao Zé Miguel: onde é que tu vais obter essa informação que tu precisas? E ele dizia: não havia internet. Vou aos livros. Aí eu perguntava: que livros? E ele dizia: quais os livros? Ou seja, ele estabelecia a partir de uma bibliografia o ponto de partida para procurar a informação. Eu dizia: então, vai lá. E volta quando? Ele me dizia: amanhã, às 3 da tarde. No dia seguinte, ele voltava com uma bibliografia mais ampliada e já com os conceitos todos que ele tinha descoberto. Ok. Aí eu perguntava: como foi que tu fizeste essa seleção? Como é que tu sabes que isso é verdade? Olha, diz-me, que outras informações tu obtiveste? Ele dizia: nenhuma. Ok, então agora vais fazer o seguinte: não vais procurar só nos livros, vais perguntar aos professores. Depois vais fazer a observação, tal. Ou seja, eu dava-lhe um conjunto de fontes de informação para ele poder fazer o quê? Comparar informações. Ele colhia ali e acolá e comparava as informações. Eu lembro-me que quando a pergunta era: por que é que Vila das Aves se chama Vila das Aves? A resposta era unânime:
porque é a Vila dos Pássaros. E aí não havia possibilidade de comparar informações. Não havia possibilidade. O que foi que eles fizeram? Torre do Tombo. Eu disse-lhes para eles irem, foram, encontraram um documento e aí eles compararam o teor do documento com aquilo que as pessoas pensavam e perceberam que há duas coisas completamente diferentes. Há o senso comum, que achava que eram os pássaros, e há um documento que é fidedigno, que é científico. E então eles iam comparar e ver onde é que estava a diferença. E ao comparar, eles utilizam recursos como senso crítico, avaliação, etc. Depois eles vinham com um texto. Imaginemos que começava assim. Bom, num documento de 1600 e tal, diz que esta terra é terra... Copiavam. E aí eu dizia-lhes, olha, meus amigos, isto eu posso ir encontrar no livro e no documento. Eu não quero isto assim. Eu quero isto escrito por vós. Escrito do modo como vós aprendestes. O que é que se chama isso? Síntese. Eles adquiriam a capacidade da síntese. Eu fiz isso em centenas de projetos, ou seja, não era um, não era esse, eram vários. E eles iam desenvolvendo essas competências, essas habilidades, à medida que iam fazendo os diferentes projetos, as diferentes pesquisas. E depois, quando chegámos a esse ponto, eu com eles ia ver, bom, vamos ver se realmente é válida esta informação, se isto é conhecimento. Era uma conversa interessantíssima, porque eles defendiam a sua dama. Eu questionava-os, perguntava, porquê é que considerais isto verdade, não é? A verdade imediata. Eles explicavam, porque isso tem origem, não sei em quem, que foi fulano que descobriu, e Cicrano também disse. Então, procuravam argumentar outra grande competência. Depois eu dizia, então pronto, vamos preparar isto para mostrar aos vossos colegas, para mostrar a quem quiser. E aí era, a partir da síntese, construir esse documento chamado Evidência da Aprendizagem. A produção de currículo. E a seguir era as comunicações, o aprender a comunicar. Porque não basta ter uma boa ideia, um bom conhecimento, é preciso saber transmiti-lo e, sobretudo, utilizá-lo. Muito pragmatismo. No final deste processo, a gente arquivava em papel, hoje é na plataforma digital, no arquivo de cada um, essa evidência da aprendizagem. Agora, falar isto assim a seco, sem praticar, é tudo muito ambíguo, eu sei. E eu procurei encurtar tudo aquilo que fiz durante 20 anos, mais ou menos, de 76 a 96. Então, a partir daí, eu nunca mais fiz formação nesta área e vou gostar de ver os meus companheiros e minhas companheiras fazerem, porque eu não vou fazer. Aliás, têm-me pedido ultimamente para fazer formação na área da alfabetização linguística. Eu digo, nem pensar, eu não faço. Eu apenas converso com os meus formadores, e os formadores fazem a formação. Eu estou fora, porque para mim é tão simples, percebem? É tão simples que eu não consigo acompanhar o ritmo dos outros. Eu não consigo acompanhar a evolução da compreensão do outro. Agora, quem está a partir para algo com os formandos, ele vai, como eu fui, aprender no processo como fazer, ou seja, como ser formador. Então, cada um de vós vai acompanhar 1, 2, 3 projetos e vai fazer a formação. Como eu vos disse há pouco, bom, não estavam todos aqui, mas estavam alguns, esta formação é complementada com a formação de sábado. A formação de sábado vai decorrer até dezembro e há um momento em que nós vamos trabalhar muito por alto o que é a avaliação e isto vai surgir lá. Mas aquilo que eu pretendo é ser formador até dezembro, depois montar nova formação de janeiro a março, 3 meses, tal e qual como agora, porque nós tivemos agora 3 eventos ao sábado, o quarto vai ser no próximo sábado, mas foram entrando pessoas, sabem como é. A partir do primeiro dia de outubro, depois das eleições, nós iremos mesmo fazer, outubro, novembro e dezembro, a formação necessária para praticar dar-se. Então, em janeiro, eu vou convidar-vos, como formadores, para fazer uma nova formação
com outros projetos que vão surgir, aqueles que agora não quiserem continuar no sábado e aqueles que vierem, entretanto, porque isto vai ter muita saída, vos garanto. O que é que mais me apaixona nisto? É saber que aprendemos todos uns com os outros e que ao escutar a vossa formação eu também vou aprender. Ponto final. Como vê, sou capaz de estar aqui uns 15 minutos a falar sem dizer nada, porque eu fujo sempre à resposta e falo sempre de modo ambíguo, deixando no ar. Olha que é difícil. Mas é assim. Então vou desligar o som. Está a começar aqui uma agitação muito grande. Eu estou agora com medo. Eu quando vou entrar num avião, eu só tenho medo de 3 coisas. Só de 3. Tenho medo de que haja crianças mal educadas no voo. Aos gritos, que a gente não para, que é chato como o cara. Bom, tenho medo que o piloto resolva suicidar-se nesse dia também, que não posso evitar. Não é? Bom, eu nem vou dizer o terceiro, que ainda é mais disparatado. Bom, não me deixes falar, porque eu procuro fugir e ao fugir eu começo a contar histórias. Pronto, Fala aí o terceiro, Zé. Já começou, fecha com o terceiro, para toda a gente saber o que não, é. fica na ambiguidade. Pronto. Qual é? Qual será? Pronto, vou deixar um roteiro de estudo. Qual será o terceiro? O primeiro é não haver criança mal educada, porque é grito para ali, grito para lá, e não pode sair dali, não pode abrir a janela. Então a segunda é que ele não se suicide, cara, que aí a coisa complica-se mais ainda. E o terceiro depois, deixa ao vosso cuidado. Ou já fizeste alguns voos, certamente, ou se não fizerem, imaginam. E bom, fica a pergunta no ar, para todos, para todo mundo, para toda a gente. Qual será o terceiro? Pronto. Estão a ver como eu sou mauzinho? Eu só mais um pouquinho. Quando eu dava aula, eu fazia uma coisa maquiavélica. Dependia, vou só dar um exemplo. Levava uma caixinha, pousava a caixa em cima da mesa do professor, secretário, pau. E claro, eles olhavam logo para a caixa. Aí eu abria um bocadinho a caixa e fechava logo, dizia, ai, não foge. E eles, o que é que tem na caixa? Sim, no final eu mostro se vós realmente estiveste com atenção. Pronto, chantagem. Eles estavam ali todos atentos. Eu era mau como as cobras. Era muito mau, meu. Eu era peste. Eu era um controlador total. Eu sabia dar aula. Como eu sabia. Agora não quero saber, não quero. Agradecida, amigo Zé, muito boa, né? As colocações com certeza nos ajudam a ampliar, né, e globalizar esses campos da avaliação que são extremamente importantes, né, para que seja esse novo velho, porque já tem muitos anos, mas que seja na prática do novo agora, né? Então, para não continuar sendo aquele futuro que não chega, e sim o futuro presente já, né? Muito agradecida pelas palavras. Edilene, você gostaria de fazer alguma colocação referente à nossa construção em conjunto? Eu estou aqui ainda degustando toda essa partilha do Zé. Nossa, que maravilha, Zé, quanta coisa, meu Deus. Claro, você é ímpar, né? Você é uma enciclopédia, alguma coisa assim que jamais a gente consegue ser ou consegue entender tudo. É uma experiência de vida, uma experiência acadêmica, uma experiência de estudos, de aprendizagem contínuo que bom, obrigada por compartilhar com a gente. Eu me sinto privilegiada em te ouvir e ainda em tempo assim real, né? Muito bom. Aí surgiram várias questões, né? A gente costuma dizer que a nossa formação, a nossa avaliação é contínua, formativa e sistemática. Mas o que é isso, de fato? Onde ela se dá, né? A gente sabe que a avaliação não é no final do processo. Então, como? Como se avalia? Em que momento? Se eu não vou dar aula para todo mundo, onde eu encontro este lugar da avaliação? Eu acho que é algo para que a gente pode conversar agora, né? Com todo mundo. Eu posso? Vou dar uma resposta. Quando eu peço para fazer a tutoria de 1 para 1, é porque não é possível fazer avaliação formativa contínua e sistemática dando aula. E ao sábado eu estou a dar aula. Então só quero 1 para 1.
Sabendo fazer a avaliação formativa contínua sistemática no 1 para 1, sabemos fazer com 1 para 1 vezes 1000. Não é? Porque é formativa, porque todo o retorno que ele nos traz serve para que nós, tutores, saibamos para onde dirigir esse jovem, não é? Para que ele vá além daquilo que já produziu. Formativa. É contínua, porque todos os dias nós pedimos essa informação em relação àquilo que faz parte do seu roteiro de estudo, não é? Tu sabes muito bem, Edilene. Só pergunta quem sabe a resposta, não é? A criança, o jovem, vai mostrar o que fez todos os dias. E é sistemática porque, ao trabalhar em metodologia de trabalho de projeto, nós não incidimos numa parte da matéria nem numa disciplina. É holística. É inter e transdisciplinar a abordagem, não é? Então, eu ainda hoje me zanguei bastante, que eu li umas coisas que me deixaram incomodado. Bom, mas não vou falar disso. Eu estou naqueles dias que é melhor não estar. Então, eu até não me estou a portar mal agora, mas eu estou a controlar, porque agora não tenho desculpa nenhuma, são meus amigos, minhas amigas. Agora só pedia que me permitissem que eu fizesse 2 pedidos a 2 amigos, ou melhor, uma amiga e um amigo que aqui estão, porque são 2 pedidos urgentes. Primeiro, Raul Soares. Luca, está por aí? Alô, Luca. Raul Soares, como vai? Tá? Ora bem, Lucas, eu ainda não consegui que Lagoa Santa me desse confirmação. Vou pedir-te e à Cleo que ainda hoje falem lá com aquela gente para eu saber para onde vou, como é que vou e se posso ir a Raul Soares, que já foi adiado e acho que é muito chato estar a adiar, não é? Então, Cleo e Raul Soares, Luca, fazem-me isso, por favor, porque isto é urgente, eu aproveitei agora para... E a segunda é a Ana Júlia. Ana Júlia. E eu gostaria de saber o que é que está dentro da mala que está lá em tua casa. Mas não é agora, não vai dizer agora. Manda-me depois dizer o que é que está lá dentro, porque eu vou precisar de coisas e eu não sei onde é que estão. É maluqueira, não é? Eu tenho malas e coisas em mais de uma dúzia de casas de amigos e amigas. Mais de uma dúzia, à vontade. Quando eu chego a casa de algum amigo, olá, quando é que levas a mala embora? Eu nem me lembro. Mas, normalmente tem roupa, tem livros, tem coisas assim. Eu preciso saber porquê. Porque agora estão-me a instalar, não é? E, portanto, depois, Ana, manda-me lá um e-mailzito ou WhatsApp. E podes abrir a mala à vontade, que eu não tenho segredos para ninguém, não é? Não tem dinheiro, portanto, não tem problema. Zé, a mala está vazia, a gente te deu uma nova e você deixou a quebrada aqui. Então pronto. Então fica sem efeito. Uma mala vazia. Estimação de 20 anos de viagem, que passou Tá bom, pelos pronto. 5 Então, continentes. Ela tem as suas memórias. Ela então tem Ana, história, esquece. né? Então esquece. Foi infeliz o meu pedido, porque nem me lembrava que era essa mala. Adiante. Você nem imagina o que é a cabeça deste velhinho insuportável. Bom, então temos perguntas, né, sobre as colocações que o amigo Zé fez, sobre avaliação. Seria importante aproveitarmos, né, porque a fonte está presente e tantos anos de experiência assim constitui sabedoria. Vamos aproveitar para também trocarmos, né, nessa construção. Eu tenho uma pergunta, amigo Zé. Então, a minha pergunta é com relação ao portfólio. O portfólio, que costuma ser normalmente a essência da construção do aprendizado, porque ele vai estar contido todo o aprendizado que o aprendiz constrói, você teria sugestões, amigos, com relação à construção do portfólio, que é justamente para que tenha essa base de evidência de aprendizagem? Seria isso. Bom, eu vou fazer o seguinte. Vou procurar aqui o portfólio do Zé Miguel, em papel, manuscrito, que foi quando eu retomei tudo e fui desde o início, fazendo em papel ainda, e vocês ver como é que se constrói um portfólio, tá bom? Por uma criança de 7 anos, ouviram bem? 7. Só que dá-me agora 2 ou 3 minutinhos, vão conversando que eu vou procurar aqui, vou mandar para a Zizi, porque eu não sei pôr isto na internet, e portanto, mando para a Zizi, a Zizi põe na internet e a gente conversa.
Agora, 2 a 3 minutinhos, se eu conseguir encontrar. Está aqui um caos nesta história, tá bom? Vão conversando coisas úteis, que coisas inúteis é como... Agradecida, amigo Zé. Cléo, tá com a mão levantada? Eu tô, gente. Se começar um barulhinho, eu vou pedir aqui para eles dar uma paradinha, tá bom? Eu tô meio afônica. Peraí, só um minutinho. Peraí, Zizi, já começaram o barulho de novo. Enquanto nós estamos aguardando, se alguém também tiver alguma pergunta. Pronto, gente, desculpa. Bom, falando em avaliação, enquanto o Zé procura aí o arquivo, na minha graduação, quando eu fiz a minha graduação, foi em uma faculdade que eles se juntaram professores da PUC, em São Paulo, e de um colégio privado, que era o COC, que algumas pessoas aqui já devem conhecer, e era em Osasco, um prédio muito grande, e resolveram fazer uma universidade lá. E eu fiquei muito curiosa, porque na época eles descreveram que era uma universidade pautada na Escola da Ponte. Me chamou muita atenção. E eu estava fazendo uma graduação de comércio exterior e eu tinha parado essa graduação. Na época eu trabalhava na Nike do Brasil e eu parei e fui fazer pedagogia. E o que acontece? A avaliação lá é justamente nesse formato, em alguns quesitos, alguns pré-requisitos que o José fala. Porque primeiro nós não tínhamos prova, então nós tínhamos uma avaliação sistemática, e a nossa avaliação também passava por um crivo onde nós também nos avaliávamos junto com os colegas e com os professores, e nós tínhamos nossos portfólios. Então, tudo que nós líamos, todos os nossos debates, eram evidências de aprendizagem, era assim que os professores avaliavam. Naquela época, inclusive foi o ano que eu conheci o José. Faz tempo, hein, Zé? 22 anos. E a gente já estava fazendo essa grande experimentação lá, mesmo eu ainda não tinha me aprofundado nos documentos que o Zé hoje tem, algumas literaturas importantes, né? E isso eu estou falando de uma graduação, então era muito interessante a gente conseguir fazer essa avaliação. Eu consegui resgatar isso agora, né, dos livros, dos meus portfólios. Inclusive, as pessoas perguntavam assim para mim, eu falei, eu já comecei a fazer a pesquisa, mas curso de pedagogia você faz um TCC no final do curso, né? Então, você começa geralmente lá para o começo do terceiro ano, eu fiz 4 anos e pouco, foi 4 anos e meio, porque eu fiz uma especialização depois. E era justamente nesse sistema de avaliação, e foi muito interessante. E depois a gente também avaliava, e um dos professores, eles resolveram avaliar também a partir de uma prova. E o que a gente constatou? Que quando era a prova, que era coisa de ter que decorar e responder, era uma avaliação muito, eu diria, ela era bem menor, com menos detalhe, não aparecia tanta evidência de aprendizagem quando nós fazíamos a avaliação através do portfólio, e a gente mostrava. Hoje eu lembro, e quando eu vejo o José falando, quando eu vejo as escritas, quando eu vejo o âncora e outras experiências que a gente tem vivido, que era justamente isso que a gente fazia, né? Porque nós íamos para frente dos amigos, lembro, a gente fazia um círculo, e cada um ia falando sobre a sua pesquisa e o que aprendeu com aquela pesquisa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na minha graduação, nos 4 anos de graduação, eu fiz o que geralmente se faz um TCC, nós fizemos de 5 a 6 pesquisas, e com toda a metodologia. Então, eu fiz criatividade do MST, eu fiz sobre comunidade investigativa do Matteo Lippmann, que era meu interesse. O meu TCC foi sobre o brincar na educação, e tudo que eu fazia, eu ia vendo que tinha sentido
nas outras aprendizagens, sabe? Então, tinha tudo. Currículo também foi uma das questões, porque na época eu fui estudar o currículo por uma questão de cotas, que foi também a minha 4ª pesquisa na universidade, foi sobre as cotas, e como foi bom isso. Então, assim, é interessante a gente discutir um pouco isso e de como era feita na prática, né? Eu vou tentar também resgatar esses materiais e juntar. E por que que eu estou falando isso? Porque isso foi numa graduação e que é muito difícil. José, você já achou aí o arquivo? Eu paro por aqui, gente. Sim, Cléo, já foi enviado, eu estou compartilhando aqui no chat. Tem mais alguém com mão levantada? Dizia que eu estou no celular, estou procurando aqui. Se não tiver, eu Não. queria falar um pouquinho, não? Obrigada, Cléo, que ótimo, sua experiência, assim, mostra que realmente é essencial repensar a avaliação. E eu queria acrescentar algo mais, né? No Âncora, nós, em algum momento, levantamos estratégias, pesquisamos e colocamos em prática alguns modelos avaliativos que tinham essa conotação, né? Mas, com o tempo, as próprias crianças começaram a buscar uma forma de se autoavaliar, de encontrar uma avaliação que fosse significativa, inclusive foram pesquisar a avaliação. E eu me lembro que foi um momento do núcleo do aprofundamento de mudança, porque até então, quando eles se sentiam prontos para compartilhar a sua pesquisa, ou parte de um projeto, ou o final de um projeto, eles colocavam cartaz, as crianças se inscreviam, e no dia, no horário, as pessoas estavam lá e compartilhavam. No final, tinha uma rodada de perguntas, e eles eram muito bonitinhos, porque já diziam, olha, essa questão eu não pesquisei, né? Eu não fui por esse caminho, não me interessei por essa pergunta, para tirar esse medo de, puxa, vão perguntar e eu só queria saber, por exemplo, o que é água potável, e as pessoas estão me perguntando que tipo de água é mais, enfim, é mais prejudicial à saúde, qual a composição química dela, se eu não estudei a composição química. Um exemplo esdrúxulo, mas só para entender. Então, as crianças aprendiam, olha, eu não entendi sobre a composição química da água, eu posso até me interessar e colocar no próximo roteiro, ou eu posso trazer essa informação, ou vocês também podem buscar essa informação e trazer no próximo encontro. Sabiam argumentar e debater e até sair de uma situação que poderia ser constrangedora, mas não se tornava. E quando foi esta reflexão, eles foram estudar formas de compartilhar, eu achei muito legal, porque mudou algo da nossa prática a partir das pesquisas, né? De algumas crianças interessadas em entender formas de compartilhar. Viram PowerPoint, viram cartazes, viram rodas de conversa, viram oficinas, formas de compartilhar. E uma delas que chamou a atenção foi o compartilhamento não ser só no final, mas desde o início. Então, havia uma cultura assim, eu tenho uma nova pesquisa, eu quero saber sobre a Lua, eu já tenho as minhas perguntas, eu já escrevi o que eu já sei, eu já escrevi o que eu quero aprender, eu vi com o meu tutor quem pode me ajudar, quais são as fontes, já até organizei um horário para essas pesquisas, estar com outras pessoas e buscar ajudas, mas ela já abria essa roda de compartilhamento com um grupo que estava interessado sobre a Lua também, o que já tinha pesquisado. E aí ela dizia quais eram as perguntas e ouvia dos colegas o que os colegas mais poderiam contribuir. Alguns diziam assim, mas você gostaria também de saber sobre os primeiros homens que pisaram na Lua? Eu fiz uma pesquisa recente sobre isso. Não tinha pensado. E aí ela colocava ou não no seu roteiro aquela questão que os outros também compartilharam. Em algum momento, no processo da pesquisa, ela voltava a falar com este grupo, até para dizer o que já tinha conseguido, o que não tinha conseguido ainda, né? E aqueles que já tinham alguma informação contribuíam, aqueles que não tinham nenhum repertório sobre a Lua passavam a ter, e até se interessar, possivelmente, pelo tema. E aí, quando chegava no momento de compartilhar, era quase todo mundo compartilhando, porque todo mundo tinha participado de alguma maneira daquele processo. Quando eu falo todo mundo, todos interessados, né? Ou por inscrição, ou também porque o tutor dizia, olha, você não está interessado, mas vai lá. Isso aqui é importante para você. Porque também a criança, se ela não sabe o que é, nunca viu falar, como que ela vai escolher, né? Então, o tutor, em algum momento, até dizia, não, isso aqui é importante, vamos juntos e tal. E este processo ele se tornou quase uma rotina.
principalmente para os núcleos da iniciação, onde havia ainda uma dificuldade muito grande de questionar ou querer aprender por si próprio, por uma vontade, ou por uma necessidade, ou por um desejo, né? Estavam habituadas ou esperando que o educador ou tutor dissessem o que elas precisariam aprender. Então, este movimento ajudava e também constituía um sentimento de grupo e de acolhimento e de cuidado extremo. Então, ela sabia que ela poderia errar e poderia até ser corrigida, mas não seria punida, ela não seria comparada com ninguém, ela não seria criticada no sentido de tirar, né, o que ela tem de precioso por deboche. Não tinha lugar para isso, porque todos estavam no mesmo lugar de busca, de aprender a fazer perguntas, de buscar ajuda com os colegas de novas perguntas, e um lugar seguro para compartilhar aquilo que ela tinha para compartilhar. Olha, e a questão desse momento do compartilhamento é tão rico, porque é o momento de ampliar repertório, né, para as crianças. O repertório, cidadinho, claro, se amplia num passeio, numa viagem, assistindo coisas, vendo, ouvindo, lendo, mas também sentados com os demais colegas e construindo algo, mesmo que não tenha ali ainda algum conhecimento grande sobre aquele assunto, já trazia esse lugar seguro da aprendizagem. Com licença, Edilene, tem a Jéssica que está com a mãozinha levantada. Jéssica, você gostaria de explicar? Oi, gostaria sim. Porque eu fiquei um pouquinho na dúvida em relação à avaliação formativa. Porque, assim, na prática, eu entendo a avaliação formativa quando a gente vê, né, a dificuldade assim, do aluno, aquilo que ele ainda não conseguiu aprender, e aí a gente prepara uma outra atividade, né, que vai ajudar o aluno a ter o seu processo de aprendizagem potencializado, vamos colocar assim, né, atingido. Sendo que aí a gente recebe algumas avaliações que são externas, né? E assim, essas avaliações, elas prevalecem a nota, né? Vamos colocar assim. Aí, dentro dessa perspectiva da avaliação formativa, as turmas, no caso, a turma piloto, né, que estiver trabalhando dentro do projeto Comunidade de Aprendizagem, não vai participar dessa avaliação externa ou participará também. Posso? Bom, Pode? em primeiro lugar, dizer que... Jéssica, desliga, por favor, o microfone. Isso, obrigado. Em primeiro lugar, dizer que o projeto Âncora, em particular a Edilene, ela tem muitos documentos de portfólio com relatórios extremamente bem conseguidos, que depois talvez possa partilhar convosco. E tem também naquele documentário sobre o projeto Âncora, o momento em que a Edilene fala com a criança, perguntando porque é que ela foi aprender o saneamento básico. A Edilene vai aprofundando, não é? É um belo documento que vale a pena assistir, se ainda não assistiram. E é a avaliação formativa. Agora, em relação à questão que é da Jéssica, nós faremos as provas externas todas que for preciso durante, ou melhor, até dezembro. Até dezembro. Se alguém... Primeira questão, até dezembro. Já vou explicar porquê. É uma turma piloto, é uma turma, porque é isso que as pessoas conhecem, a palavra turma. Mas vai deixar de ser. Não vai haver turma no próximo ano. Essa turma piloto vai se transformar num protótipo de comunidade de aprendizagem. Então, enquanto isso não acontece, o que teremos de fazer? Primeiro, quando detectamos a necessidade de encaminhar o aluno para algo diferente, para que ele corrija algum erro, ou vá além daquilo que, alcançando o conhecimento, a Jéssica disse que prepararia uma atividade para até dezembro, sim, a partir de janeiro, não. Porque isso é preparar a atividade, preparar coisas para o outro, é do instrucionismo. E é isso que nós vamos fazer até dezembro.
Quando isso acontecer a partir de janeiro, tu não vais preparar documentos, atividades, tu vais remetê-lo para a pesquisa de novo. Eu vou dar um exemplo com a folhinha que há bocadinho a Maria pôs aqui. Se a Maria fizer o favor de a colocar de novo, porque não há nada como trabalhar sobre documentos, porque a resposta está lá. Então vá lá. Maria, não sei se já puseste. Amigo Zé, a Tina vai estar compartilhando, tá? Mas já está no chat também, todos os materiais enviados. Já está a ser visto? É que Ainda já? não, amigo Zé. Ainda não. Só um minuto. Espera só um pouquinho, Zé. Eu vou precisar Tá bom. renomear os Tá 4 bom. arquivos. Só um segundinho. Ele está esperando. Que droga. Esse é o 2. 3. Esse é o 4. Calma, que tinha saído. É o que tem o número 2. Não, esse é o 1. É o número 2. Essa é a folha de partida. Mas há bocadinho estava o 2. Eu penso que para agora falar com a Jéssica é melhor o 2. O que tem o número 2 em cima. São duas folhas, de frente e verso. A primeira tem o número 1, depois vê-se no verso, e a outra tem o número 2. O objetivo era saber o que é um ser vivo. O que é um ser vivo? Não era muito académico esse portfólio, mas é interessante. Então, se puder, se for a folhinha que tem um 2, há bocadinho a Zizi tinha posto. Tina, esse é o número 1 que você, se você tirar e colocar novamente, tá o número 1. É só você olhar na parte de cima, tá escrito número 1. O amigo Zé que é aquele que tá o número 2 na parte de cima. Então, para mim está aparecendo 2. Espera só um pouquinho. Eu vou dar sharing novamente. Estás a ver o que dá não fazer planejamento? É, isso aí. Não é culpa, não é culpa. Só que o Peraí, planejamento, Zé, peraí. o planejamento que eu deveria ter feito, não poderia fazê-lo porque ninguém me perguntou nada antes. Eu soube agora. E por outro lado, quando alguém faz o planejamento num dia para o dia seguinte, quando vai aplicar o planejamento, já não é ele, é um clown que está a desempenhar um papel que ele definiu no dia anterior. Mas vamos adiante. Isto já é a segunda parte, quando eu pergunto ao Zé Miguel o que é que significa a palavra características. O que é isso? Porque ele fala-me que escreve e diz que o ser vivo tem determinadas características. E eu lembram-se que eu disse há pouco que um documento chamado portfólio, ele é negociado. Quando ele escreve a palavra característica, eu pergunto-lhe o que significa a palavra característica. Reparei como ele responde. A Cátia, que estava na equipe dele, viu no dicionário, ou seja, ele escolheu o documento que lhe daria a resposta. O dicionário da turma, eles tinham um dicionário de turma. Disse-me que a palavra característica é aquilo que caracteriza. Ok, voltamos ao mesmo. Então, o que é caracterizar? Ele escreve, determinar o caráter, descrever. Ok, e agora? Agora a Marisa diz que descrever é dizer como é. Ora, aqui está. Em palavras suas. Significa que entenderam, para além da explicação que o dicionário deu. Depois, ele descreve as características do bicho da seda. É pequeno, riscado e põe entre parênteses uma coisa importante. Porque é que ele afirma que é arriscado? Porque Zé viu com a lupa do João. Reparai bem, ele explica que é arriscado porque viu com a lupa do João. Um método científico. Depois para tudo. O Miguel disse que ele tem 6 patas à frente e 8 atrás. Observação. É comilão. O Zé Mendes disse que era lambão por folhas da Amoreira. Ou seja, um depoimento que serve de a Amoreira, passaram para a Amoreira. A Amoreira estava no outro grupo, mas ele pôs aqui.
é grande, castanha, grossa e verde. As características da árvore. Entre parênteses, o Miguel disse que era a cor das folhas. Atenção. Verde é a cor das folhas. A amoreira não é verde. Olhai bem a capacidade de análise. É áspera, porque o Rui disse que o tronco é áspero. E é manhosa, porque o Zé subiu a árvore e caiu. Ou seja, a árvore é manhosa, dão vida. Percebem? Bom, depois, ele diz, na discussão, porque eles discutiram em grupo, que eram observações, porque eu disse, vão observar. Nós dissemos palavras que são adjetivos. Ora, aqui entra, na língua portuguesa, olhai para isto, a riqueza, né? A riqueza deste documento. Pode subir um pouquinho. Então ele diz, o grilo vermelho matou 2 grilos pretos. Vermelho e preto são adjetivos. O hámster macho vai namorar com o hámster fêmea. Macho e fêmea, adjetivos. Na discussão chegamos à conclusão que o adjetivo é uma palavra que caracteriza, ora, as características, demonstra, mostra, diz como é. Olha agora a definição. É como um outro nome dos nomes. Que maravilha! Ali falta um nome, a palavra nome, entre o outro e o dos, mas eu percebi. O adjetivo é como um outro nome dos nomes. Oh, meus amigos, eu sou muito orgulhoso destas coisas. Eu posso mostrar-vos milhares destes documentos que eu tenho. No dicionário, a Avelina descobriu que o adjetivo é uma palavra que acompanha um substantivo. Paulo, determinar, entre parênteses, é dizer como é. Olhai para isto. E depois ele faz um desenho que não aparece aí. Então, esta parte já é um segundo momento, que é a avaliação da avaliação, que é a minha intervenção para perguntar o que é que vocês escreveis aqui, característica, o que é uma característica? E a pergunta, o que é uma característica, dá origem a isto tudo. Aprendizagem. Vão para os adjetivos, vão para a caracterização, enfim. Mas podemos ver a primeira página, se não estiver a amassar-vos, para saber porque é que chegamos aqui. Ao diabo. Estava aí uma figura que, que eu não conheço. Vamos lá. A primeira página é o que tem o número 1 dentro de uma rodinha. Pode expor, Tina. Quando eu pergunto, o que é que tu queres saber? E o Miguel me diz, quero saber o que é um ser vivo. Ele desde muito jovem, ele tem 7 anos de idade, 7. Ele hoje tem 46 anos. Vamos lá. Mas isto, eu vou ser mais concreto. Isto é uma reprodução de um trabalho feito nessa altura, mas com data, isto é feito por outra criança. Bom, não interessa agora. Ele diz, o que é que eu gostaria de saber sobre os seres vivos? E põe várias perguntas que eu lhe coloquei e que ele me colocou. Como nasceu o primeiro ser vivo? Olhei a profundidade desta pergunta. Quantas espécies de seres existem? Porque é que os seres racionais têm o cérebro maior que os seres irracionais? Pergunta de criança. Quantas espécies de seres vivos já se extinguiram? Ora, aqui está. O que são seres domésticos? É verdade que os seres pré-históricos eram trapalhões? O que é que ele quer dizer por trapalhões? Porque desapareceram, não é? Eles ouviram falar de algumas espécies como o Homo sapiens e o Neandertal, que alguns acabaram por desaparecer. Eles desapareceram porque eram trapalhões. Eu depois perguntei o que é isso ser trapalhão? E voltamos aos adjetivos. Porquê é que as fêmeas têm filhos e os machos não? Ora, aqui está outro grande ponto de partida. Podem subir, por favor. Estão a ver ao vivo e a cores aquilo que nós fazíamos. Agora, projeto. Entramos. Eu vou conseguir as respostas consultando livros e perguntando a pessoas o que é isto? Fontes de informação. Ele explica como é que vai conseguir encontrar. O que é que ele precisa? Quais instrumentos? De caneta, de pessoas e de papel. É o que ele precisa. O que é que eu vou fazer? Consultar livros, perguntar a pessoas e escrever. Vou trabalhar com os outros e sozinho. Equipe individual. Porque aqui não percebi muito bem isto. Vou consultar livros. Já sei. Era uma mãe de um aluno que era médica e ele ia para perguntas. E quanto tempo é que vais demorar? Eu parei bem, o tempo, a gestão de tempo. Vou demorar 2 semanas.
E demorou. Então, experiência como servir. Preparar a experiência, observar o que se passa, anotar, estudar e dizer as descobertas aos outros. Está aqui a sequência do método científico. E ele diz, é como os cientistas, porque eles também estudam a natureza, e eu quero fazer uma experiência com vista seda. Ok? Voltando à página. Malandrice. Ora bem, o trabalho em casa. Eles trabalhavam fora da sala de aula, não é? Então ele fala do trabalho de casa. Por que escolhi esta experiência? Ora, aqui está, a problemática. Por que é que eu escolhi isto? E responde, porque ainda sabemos pouco sobre os bichos da seda. E como vou fazer a experiência? Bom, vocês sabem ler. Agora, como é o bicho da seda? Ele descreve o bicho da seda em pormenor. Tem 1 centímetro de comprimento, medidas de comprimento. 1 milímetro de altura, medidas de comprimento. Tem cauda, tem um nariz muito diferente do resto do corpo. Quando estão a morrer, ficam brancos. Eles põem ovos amarelos e cinzentos. Ele trabalhou no laboratório o ciclo do bicho da seda. E depois faz o desenho do bicho da seda e as características todas dentro disto. Plano do dia. Olha aí o planejamento deles. Texto. Como é o lugar de onde veio o bicho da seda? O planejamento desse dia. Como é a casa que preparei para o bicho da seda? O lugar que ele preparou. Vê do que é que ele diz no planejamento do dia. Com quem é que ele vai aprender as medidas de comprimento? Com a professora Luísa, que é a professora de matemática. Vamos ver a última página, que está por trás dessa. Esta página é caótica, mas dá para perceber um pouquinho. Ele fez colagens, o que não dá para perceber, porque isto foi xerox, fotocópia. Ele foi pegar num texto e assinalar os adjetivos. O que é isto? Aplicação, socialização. Pequeno, castanho, maior, grande, foi para os graus de adjetivos a seguir. Partido, encontrei os seguintes adjetivos. Pequeno, novo, castanho, ok? Podes subir um bocadinho? E mostra outra, fez uma imagem com palavras e mostrou quais eram os adjetivos lá. E o que eu sei sobre isto da seda? Um resumo que foi depois partilhado com todos, não havia PowerPoint, foi com umas cartolinas, que eu me lembro muito bem, em que ele descreveu todo o ciclo do bicho da seda. E juntou-lhe um pequeno poema, umas quadras, sobre bichos, os animais, não é? Que está aqui ao lado esquerdo, que ele partiu para o trabalho de língua portuguesa. Pronto. Isto é tão simples, mas é assim que se começa. Hoje nós temos portfólios digitais. Não precisamos. Eu aconselho e peço à Irilene que quando voltarmos mostre alguns daqueles que fez lá no projeto Âncora, que são muito mais evoluídos. Eu posso passar-vos também muita coisa sobre portfólio. Vou reunir materiais, vou mandar-vos e depois a coordenação fará o que bem desejar, de modo que eles sejam úteis, está bom? Agradecida, amigos, é muito rico, né? As colocações. Sim. Já passa das 4 horas. Né? Então, eu iria entrar como guardiã do tempo, né? Passado um pouquinho. Nós estamos nas 4 horas e 6 minutos, né? Então, Jéssica, você está com a mãozinha levantada? Respondida a sua questão. Oi, respondeu sim, é porque eu não consegui abaixar ela, tá? Obrigada. Bom, então, por hoje temos mais alguma questão, senão já estaríamos fechando, pois o nosso tempo passou, né? Ficam as reflexões para nosso próximo encontro. Amigos, mais alguma colocação? Edilene? E vou deixar um roteiro de estudo para os nossos formadores. Todo mundo aí. O que é avaliação formativa? Pronto. Boa! Agradeço. Ah, que legal. E sim, eu vou juntar aqui alguns portfólios que eles foram modificando ao longo do tempo, né? E eu compartilho no próximo encontro, tá bom? E também, quem aí tem ideias, já
fez portfólios, mesmo que iniciais, compartilha com a gente. Vamos trocar aí os nossos saberes, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Zé. Delícia estar com você. Na próxima vamos ouvir a Jana a mostrar o que produz lá na escola Talibã. Ótimo. Então, agradecida a todos, a todas. Uma boa semana para nós, até o nosso próximo encontro e vamos manter, né, reflexão para trazer sobre a questão da avaliação. Beijo, gente. Beijo, Sofia. Manda beijo para todo mundo aí de Portugal, para toda a gente. Tô com saudade de vocês. Beijo a todos, viu?